Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso muito assustador, muito mais assustador do que qualquer assombração. Aliás, o que o ser humano é capaz de fazer é muito pior do que qualquer assombração. Então, assim, a gente tem medo de fantasma, a gente, assim, tô dizendo no modo geral, né? O ser humano em si tem um certo medo do sobrenatural. Mas a verdade é que as pessoas vivas, as pessoas que estão aqui no planeta ainda, é que são os verdadeiros vilões. Bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Depois dos 30 a gente se vira. E hoje nós vamos falar da menina que foi largada no sofá pelos próprios pais durante 12 anos até extinguir, ou seja, até deixar de viver. Foi largada ali no sofá. Eu estava pesquisando um caso sobre uma moça que foi emparedada pelo próprio pai, né? Eu já fiz um vídeo sobre como as pessoas torturavam, né? Emparedavam o ser humano, mas a gente vê essas coisas e fala, nossa, mas isso acontecia antigamente. Mas não, gente. Nos dias de hoje as pessoas continuam sendo cruéis. Parece que a gente ainda está vivendo na era medieval. E, em si, fazer isso com a própria filha, né? E eu fiquei chocada e acabei trazendo esse caso. Vou deixar o caso da emparedada para pesquisar com mais calma outro dia. Clay, ou Clay, não sei, Clay, e Sheila Fletcher foram condenados a 20 anos de prisão efetiva pela morte da filha que padecia de uma doença mental severa e teria sido abandonada num sofá durante praticamente uma década, ou seja, mais de uma década. Clay e Sheila Fletcher foram condenados pela justiça norte-americana devido ao falecimento de sua filha Lacey Ellen Fletcher. O caso chocante revelou que Lacey sofria de uma doença mental severa e foi encontrada em condições horríveis. Ela estava praticamente derretida no sofá, isso mesmo, ela ficou no sofá até derreter. Ela permaneceu lá por cerca de 12 anos. A condenação foi de 40 anos de prisão para cada um dos pais, embora 20 anos sejam suspensos. Após cumprir pena obrigatória em regime fechado, eles terão 5 anos de liberdade condicional supervisionada. Esse caso, gente, ele é muito trágico, destaca a gravidade da negligência e do abandono de incapazes. E eu me levantei vários questionamentos, né? Principalmente como que ninguém percebeu, como que ninguém se deu conta, como que nenhum parente nunca foi até a casa deles visitar, gente. 12 anos, nenhum parente nunca foi lá visitar, ninguém nunca perguntou dela como que ela estava, né? A mulher encontrada morta, derretida em um sofá dos Estados Unidos, tinha sido vista pela última vez pelos seus vizinhos há 15 anos. Gente, 15 anos, ninguém foi perguntar como essa menina estava. A história trágica de Lacey Fletcher causou comoção internacional nos últimos dias. Os pais dela, Sheila e Clay Fletcher, aguardaram julgamentos atrás das grades e já foram condenados sob acusações de negligência e assassinato. Ela foi diagnosticada com um distúrbio neurológico raro, o que a impossibilitava de sair de casa. Lacey tinha 36 anos e 46 quilos quando foi encontrada morta. Gente, ela estava derretida no sofá e coberta de dejetos. De dejetos, gente. A pessoa estava na pior da situação, gente. Deplorável. O vizinho dos Fletcher, Robert Blades, contou ao jornal Daily Mail sobre a última vez que viu Lacey em 2005. Quando eu vi pela última vez, ela parecia normal, fisicamente normal. Ela sempre foi muito magra e estava fazendo exercício na rua com pequenos pesos.
Eu a via de vez em quando fazer exercícios na rua. Não falei nada com ela nessa última vez. Depois disso, ele nunca mais viu a moça. Mas, gente, 15 anos ele não vê a vizinha, nem sequer pergunta como que ela tá. Gente, se ela mudou de casa, que de repente ela parou de aparecer, parou de fazer as caminhadas, parou de fazer exercício, ninguém se questionou. Casos de negligência parental que beiram o sadismo são conhecidos mundialmente e, inclusive, inspiram obras de ficção, como em Exorcismo de Emily Rose, que uma garota que os pais alegavam sofrer de possessão demoníaca acabou morrendo de inanição após passar por inúmeras sessões de exorcismo no cômodo em que ela ficava trancafiada. Eu lembro muito bem deste caso. Mas o caso de Lacey tem se mostrado muito mais chocante, porque ele também não tem o fator religioso. Sem fator religioso que levou à morte de Annalise Michel, ela era jovem, né? Ela era jovem alemã que morreu e inspirou o filme de 2005. O pai de Lacey, Clive Fletcher, tinha um cargo muito importante em uma associação de preservação da memória da Guerra Civil Americana. E Sheila, ela era uma ex-vereadora da cidade, era assistente do promotor da cidade de Zachary. Ambos se afastaram de suas atividades públicas antes das acusações que chocou até mesmo os amigos mais próximos. Gente, então era uma família que tinha dinheiro para fazer tratamento para ela. Eles largaram ela no sofá ali por puro sadismo mesmo, porque eles tinham condições financeiras de dar um bom tratamento para ela, né? E chocado, o amigo dele, chocado, porque isso não combina com nenhuma das experiências com ele, porque ele dizia que ele era uma pessoa boa, né? John Potts, amigo de Clyde, disse em entrevista à imprensa local que ele é completamente diferente do que se esperaria que alguém como ele fosse. Os detalhes são horríveis, não há dúvida sobre isso e não consigo conceber como algo assim pode acontecer. Gente, eu não consigo conceber como é que um amigo da família nunca foi até a casa visitar a família. É bizarro, ninguém nunca foi, porque a menina estava no sofá da sala. Não tinha nem como esconder, ninguém nunca entrou lá naquela casa. Isso que eu acho muito estranho, que eu acho que se a gente pulsar mais, muito mais gente poderia ser presa nessa leva. A história de Lacey veio a público após a polícia local receber a ligação do 911 da mãe dela em 18 de janeiro de 2022. Os socorristas que responderam foram recebidos por um fedor imponente e uma visão horrível. Lacey, que supostamente sofria de síndrome de encarceramento, foi encontrada sentada em um sofá desgastado com excrementos. Ela tinha úlceras nas nádegas, ela estava grudada, ela já tinha derretido e ela já fazia parte do sofá. E ela estava com Covid-19, informou o promotor Sandália ao tornar público o caso. Lacey Ellen Fletcher, que sofria de ansiedade social e autismo grave. E isso me incomoda muito saber que em 2020 tanto as pessoas com autismo ainda são tratadas dessa forma. Ela teria permanecido sentada no mesmo sofá por cerca de 12 anos. Segundo os relatos, ela tinha medo de sair do local e seus pais, acusados de negligência, alegam que tentaram acomodar a sua condição da melhor maneira possível. Lacey foi diagnosticada com uma condição rara, conhecida como síndrome do encarceramento, que é caracterizada pela paralisia completa dos músculos voluntários, exceto aqueles que controlam os olhos. Esse distúrbio neurológico teria contribuído para que ela permanecesse no mesmo lugar por tanto tempo. E essa tragédia destaca a importância do cuidado adequado e da atenção às necessidades com pessoas com condições de saúde mental e física. Então, essas pessoas que precisam desses cuidados especiais são negligenciados pela própria família. Os pais de Lacey Fletcher, Sheila e Clive Fletcher, justificaram sua negligência alegando que Lacey recusou o atendimento médico. Gente, por 12 anos, recusou atendimento médico.
No entanto, os promotores argumentaram que, devido ao estado mental de Lacey, ela não era capaz de tomar uma decisão médica. Ela era incapaz. Então, se ela é uma adulta incapaz, os pais é quem devem tomar atitude por ela, né? Os documentos judiciais descrevem o estado chocante em que Lacey foi encontrada. E um legista afirmou que ela morreu de negligência médica aguda, infligida durante um período longo que remonta pelo menos desde 2010. O advogado de defesa do casal, Steven Moore, disse que eles amaram a filha até a morte e tentaram acomodar sua deficiência da melhor maneira possível. Nossa, simplesmente amamos nossa filha com deficiência. Bota aí no sofá, fica aí no sofá até morrer e pronto. Simplesmente isso que eles fizeram, né? Porém, o próprio advogado reconheceu que houve sim a negligência. Esse caso trágico trouxe à tona a complexidade e a gravidade da negligência do abandono de pessoas que são incapazes, né? Que, por algum motivo, seja uma deficiência física ou uma deficiência mental, essas pessoas acabam sendo negligenciadas. Lacey Ellen Fletcher faleceu devido a uma série de complicações resultantes da negligência médica grave. A autópsia revelou que ela morreu em decorrência de desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade, formação de úlcera, osteomielite, que é uma infecção nos ossos, que finalmente levou a sepse. Sepse é uma infecção generalizada. Então a menina ficou ali mesmo para ficar até o dia que ela aguentasse. E aí a gente fica pensando, nossa, mas eles quiseram acomodá-la da melhor forma possível, deixando ela com os próprios excrementos, porque os excrementos estavam lá. E tipo assim, ela fazia as necessidades ali no sofá e ali ficava mesmo, durante 12 anos. E eu não me conformo que ninguém nunca tenha denunciado, nunca ninguém sentiu um cheiro ruim. Dizem que a falta de denúncia contra Sheila e Clay pode ser atribuída a vários fatores. Um dos principais motivos é que muitos vizinhos e conhecidos não sabiam da existência de Lacey, pois ela raramente ou nunca foi vista em público durante os anos em que permaneceu no sofá. Além disso, a condição de saúde mental de Lacey pode ter contribuído para que ela não buscasse por ajuda por conta própria, ou seja, ela não tinha condições de pedir socorro por conta própria. Então ela não tinha como se comunicar com outras pessoas. Mas veja bem, ninguém da família nunca foi visitar. Ninguém nunca foi perguntar como que ela estava. Porque não é coisa que não tem um parente, um tio, um primo, uma prima, uma cunhada de, sei lá. Ninguém nunca foi perguntar para eles como que ela estava. O veredito final no caso de Lacey Fletcher foi que seus pais, Sheila e Clay Fletcher, foram condenados então a 40 anos de prisão com 20 anos suspensos. Então eles vão cumprir 20 anos desses 40 anos e 5 anos de liberdade condicional supervisionada. Eles se declararam culpáveis de homicídio involuntário, mas eu não acredito que aí não tem nada de involuntário. As regras lá são diferentes que daqui, mas em um acordo para evitar a pena de prisão perpétua que a promotoria estava buscando. Esse caso trágico chamou atenção para a necessidade da gente prestar mais atenção. Porque se você sabe que alguma família tem um familiar, tem alguém ali, tem algum membro da família que tem... Ó, cachorro latindo. Se você conhece alguém, vizinho, se você tem algum parente, qualquer pessoa que você sabe que ali naquela família tem alguém com alguma deficiência grave e que de repente essa pessoa some, gente, pergunta como que essa pessoa está. Liga para perguntar, fala que você quer conversar com ela. Não é possível que você saiba que existe alguém e você nunca mais, sabe? São 15 anos que essa pessoa não aparece na rua, sabe? Por exemplo, você tem ali uma vizinha que tem uma filha com deficiência e um dia essa menina não aparece mais na rua. 10 anos depois essa menina nunca mais apareceu, por exemplo, você não precisa esperar 10 anos, será que um mês depois você... E aí, como é que tá a moça, como é que tá a criança com deficiência? Gente, como? Que ninguém pergunta, como que ninguém questiona? Por exemplo, você tem um parente que às vezes nem mora na mesma cidade, mas nós estamos em 2020 e tralalá, nós temos
A tecnologia é nas nossas mãos, então assim, você nem precisa conviver com a pessoa. Se você sabe que se você tem um parente com deficiência grave, que essa pessoa é completamente dependente, procura saber como essa pessoa está, liga para os familiares, procura saber como ela está, como ela, ele, não importa. Sabe, não é possível que essas pessoas sejam abandonadas por toda a sociedade. Quando eu digo toda a sociedade, são as pessoas que conhecem essa pessoa, são pessoas que deveriam conhecer essa pessoa. Seja por ser parente distante, seja por ser parente próximo, seja por ser vizinho. Então um vizinho que mudou recentemente, talvez não saiba que ela existisse, mas aquele vizinho lá que disse que há 15 anos viu ela em 2005, ele nunca nem perguntou como ela estava. Gente, ninguém se importa. Não é possível que ninguém se importe, que ninguém faça nada. Então, gente, fica de olho, sabe? Procure saber das pessoas, procure saber por que a pessoa não responde, por que a pessoa nunca mais apareceu, por que nunca mais foi falado dessa pessoa. Gente, esses seres humanos, eles precisam ser vistos. Alguém precisa questionar isso. Um aspecto relevante é que esses casos de negligência familiar muitas vezes ocorrem em privado, sem sinais externos evidentes, podem passar despercebidos pela comunidade, pelas autoridades. Isso destaca, então, essa mobilidade, essa questão, como eu vou dizer, as pessoas precisam ter essa consciência de que a saúde mental, ela precisa ser supervisionada. A pessoa não pode simplesmente desaparecer. A pessoa tem, alguma coisa tem que estar acontecendo. Toma cuidado com esse tipo de negligência, porque negligência também é um tipo de abuso, é um abuso gravíssimo. Eu ia focar muito esse canal em casos policiais, né? Gravei, acho que 1 ou 2 vídeos de casos policiais, mas alguns realmente me chamam a atenção, e esse, assim, é muito chocante, é demais até pra mim. Não dá pra gente ficar quieto e fingir que isso nunca aconteceu. O ser humano simplesmente derreter no sofá e ninguém... Por mais que os pais tenham sido condenados, eu ainda acho que foi pouco, porque, veja bem, ninguém... Bom, é isso, eles conseguiram fugir da prisão perpétua, admitindo que são culpados por homicídio involuntário, né? Não sei como funcionam as leis dos Estados Unidos, aqui seria homicídio culposo, né? Quando seria involuntário. Mas eu acredito que quando você deixa uma pessoa morrer de fome, ficar suja com seus próprios excrementos ali, você está assumindo sim um risco, né? De que essa pessoa vai vir a óbito, né? Não dá para dizer que seria, como aqui no Brasil, um crime culposo, né? Um homicídio culposo. Eu acho que ele é um homicídio doloso. Mas, enfim, né, eles parecem ser uma família que tem dinheiro, e quem tem dinheiro paga bons advogados, e quem tem dinheiro para pagar bons advogados se safa das leis mais duras. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Infelizmente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, compartilha esse vídeo, ajuda aí na inscrição se você ainda não for inscrito, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo, e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!